Bom dia, alunos da Escola Virgílio, eu sou a professora Priscila de Língua Portuguesa. Vamos à nossa semana de estudos de 1º de junho a 5 de junho. Nós vamos iniciar o segundo bimestre. Hoje vocês vão utilizar o caderno do aluno de Língua Portuguesa São Paulo Faz Escola que vocês receberam, tá? Então vocês têm que estar com eles em mãos agora, tá? Assistir atentamente ao vídeo. No caderno do aluno de Língua Portuguesa São Paulo Faz Escola, vocês vão desenvolver os exercícios propostos. Se não der para resolver todos os exercícios propostos nesse caderninho, vocês podem utilizar o caderno de Língua Portuguesa também. Depois vocês vão tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Bom, eu vou explicar as atividades 1, 2 e 3, lembrando que a atividade 1 e 2 a gente desenvolve em um dia da semana e a atividade 3 em outro dia da semana, tá? Atividade 1, leitura dos textos 1 e 2, das páginas 6 e 7. Então, a gente vai ler os textos. Atividade 2, exercícios, página 8, 9, 10 e 11. Aqui nós vamos responder os exercícios. Lembrando, se não couber no caderninho do aluno, vocês respondem no caderno de língua portuguesa. E atividade 3, o exercício 3 da página 11. Vamos iniciar. Então, agora com o caderno de vocês em mãos, nós vamos começar a leitura. Vocês podem acompanhar pelo caderninho, tá? Texto 1. News Online. Universidades adotam Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para o ingresso. Atualização no ingresso para cursos de graduação mobiliza concluintes do ensino médio. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019, às 3 horas e 5 minutos, no News Online. Por Paula de Souza Mozani. Algumas universidades do Brasil estão inovando na forma de ingresso aos estudantes concluintes do ensino médio. O objetivo é ampliar o acesso de estudantes aos cursos de graduação, retribuir à sociedade um ensino de qualidade e excelência pelas competições de conhecimento. De quais Olimpíadas o estudante precisa participar? Qual resultado ele precisa alcançar na Olimpíada? As respostas a essas perguntas variam de acordo com critérios estabelecidos pelos programas das universidades. É necessário acessar o site das universidades para maiores informações. Texto 2. Dicas para dar um up nos estudos. Hoje é dia daquela matéria que ninguém entende? Quer se dar bem? Confira as dicas. 19 de setembro de 2019, por Rosane de Paiva Felício. Texto, redação, fotos, divulgação. Foto de Aguinaldo José de Oliveira. Dia de estudar não é na véspera da prova. Se liga e se organize. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Vai rolar a aula de proporcionalidade na aula de matemática amanhã. E você não tem a menor ideia do que é isso? Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam. Escreva post-its com aqueles conceitos e fórmulas que você sempre esquece. Faça resumos e mapas conceituais. Nunca viu um? Faça uma busca na rede, mapa conceitual para estudar. E escolha um modelo que se adapte ao que você precisa. Cor é vida. Crie um código de cores. A professora de história explicou, mas só você não entendeu direito? Já grife aquele trecho do texto em seu caderno. Que tal verde para saber o que é importante retomar? Que tal amarelo para aquele exercício que o professor já garantiu que vai cair na prova? Página 8, então. Perceberam que são dois textos, né, diferentes. Então, vocês vão ler, vão fazer entendimento deles. Vocês podem ler e mandar para a professora a leitura, se vocês quiserem. Vocês podem ler e fazer os exercícios também, tá? Agora é sua vez. Para complementar as dicas já elencadas, escreva as suas. Quais são suas táticas? Se liga, colar não vale. Então, aqui vocês vão escrever quais são as táticas que vocês têm para o estudo, tá? 2. De acordo com os textos 1 e 2, responda. O que diferencia os dois textos que você acabou de ler? Qual é o tema da reportagem do texto 1? Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente de alguns leitores? Quem seriam eles?
C. Considere que o texto 2 é o trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista impressa chamada Tim para você. Quem é o público-alvo dessa revista? D. O texto 2 está repleto de marcas, pistas que podem atrair um determinado público-alvo. Transcreva alguns exemplos. Bom, tem algumas pistas aí, vocabulário. Que palavras ou expressões são características desse público-alvo? A imagem, por que ela foi escolhida? Então, vamos lá. Isso daí é a respeito do texto 2, tá? Qual é o tema da reportagem do texto 2? Por que esse tema interessaria ao público-alvo? F. Recursos como as cores e a fonte da letra, tamanho, estilo, uso do negrito, entre outras possibilidades, também contribuem para criar o sentido do texto. Compare os textos 1 e 2 e responda qual deles tem maior variedade no uso desses recursos, o texto 1 ou o texto 2. G. O uso dos recursos citados acima tem relação com o público-alvo a quem eles destinam? Por que isso acontece? H. Grife no texto 1 um exemplo de linguagem formal. I. Em quais dos trechos abaixo há uso de linguagem informal, coloquial? Então, vocês vão fazer um xizinho. Se liga e se organize. Vai rolar aula de proporcionalidade na aula de matemática amanhã e você não tem a menor ideia do que é isso? Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vai além. Crie um código de cores. Então, vocês vão assinalar somente a linguagem informal. J. O autor do texto 2 utiliza a linguagem informal intencionalmente? Vocês acham que foi de propósito? Explique por quê. K. No título do texto 2, Dicas para dar um up nos estudos, aparece uma palavra em inglês, up. Qual é o sentido dela no contexto? No contexto, qual que é o sentido dessa palavra? L. Outras palavras em inglês aparecem no texto. Localize-as. Vocês vão grifar no texto outras palavras em inglês. M. Por que as palavras em inglês aparecem em itálico no texto 2? Por que vocês acham que aparece em itálico? Porque faz parte da língua? N. Qual é a relação do uso dessas palavras com o público-alvo da reportagem? O. Faça um levantamento de estrangeirismos que foram incorporados ou ainda não ao léxico da nossa língua. Essa pesquisa poderá ser feita em grupo. No caso, não tem como fazer em grupo, né? Vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Vocês vão pesquisar uma palavra africana, um estrangeirismo africano, um alemão, um árabe, um espanhol, francês, indígena, inglês, italiano, japonês e outros, tá? Um estrangeirismo que a gente utiliza na nossa língua portuguesa, tá? Então, depois de ter feito a pesquisa sobre os estrangeirismos, ou seja, palavras estrangeiras que são predominantes já na língua portuguesa, vocês vão fazer a P. A incorporação de palavras de origem estrangeira ao léxico da língua portuguesa é fator de enriquecimento ou empobrecimento cultural? O que vocês acham? 3. Observe para opinar. A linguagem utilizada pelo jovem é algo que precisa ser cuidada, pois ela incorpora gírias, palavras e expressões retiradas de jogos eletrônicos, de estilos musicais, entre outros exemplos. Os professores devem atentar para que isso não seja recorrente nas produções textuais dos nossos alunos. Há indícios de preconceitos no comentário acima. Localize-os. Em que situações devemos utilizar a linguagem formal? E a informal? Crie um parágrafo opinativo a respeito desse assunto. Não se esqueça de dar exemplos. Se precisar, pesquise conceitos para cada uma das linguagens. Então, vocês vão escrever aqui um parágrafo onde a gente utiliza a linguagem formal e um parágrafo que a gente utiliza a linguagem informal. Pesquise, leia as informações e com suas palavras reelabore os conceitos. Copiar sem referenciar a autoria é plágio. Fica a dica. Então, um parágrafo que vocês vão explicar onde a gente utiliza a linguagem formal e onde a gente utiliza a linguagem informal, na 3, tá?